A areia sabe guardar segredos, especialmente se for areia dos desertos que cercavam a antiga Khorezm, um país que não apenas sobreviveu no centro da Ásia Central, mas conseguiu construir uma civilização que rivalizava com a Pérsia e o Egito. Aqui nasciam impérios, e aqui mesmo eles desapareciam, como se fossem engolidos pela própria terra. Corásmia é um império esquecido, temido por Alexandre, o Grande, conquistado pelos árabes, dividido entre dinastias turcas e finalmente destruído pelos mongóis. Mas mesmo após a destruição total, esta terra revivia repetidas vezes suas sombras, sua própria antiguidade, suas lendas, seu próprio curso do tempo. Você está no canal Amazing History. Aqui a história é contada como merece, com vozes vivas, drama, conflitos e descobertas. Nós não apenas contamos, nós revivemos. Inscreva-se para não perder nenhum capítulo, apoie-nos com um like, comentários ou torne-se um patrocinador. Graças a vocês, podemos revelar histórias como a de Khorezm de forma realmente profunda. Agora, vamos ao que interessa. No mapa da Ásia Central existe um lugar estranho, quase mítico, uma mancha verde em meio às areias infinitas. Este é Khorezm. Sua história começou antes dos reis, dinastias e exércitos, quando o ser humano ainda não sabia trabalhar o metal. Mas já havia entendido que o rio podia ser um deus, o Amu Darya, ou, como era chamado na antiguidade, Oxus. Foi exatamente em seu curso inferior, onde o rio fornecia água e calor, que surgiu um dos maiores oásis da história da humanidade. Cerca de 100 mil anos atrás, aqui já viviam pessoas, caçadores, pescadores, os primeiros coletores. Os arqueólogos encontram acampamentos, ferramentas, até vestígios do cotidiano, e tudo isso em meio a uma das paisagens mais severas do planeta. Mas a virada crucial aconteceu cerca de 7 a 6 mil anos atrás, quando o clima ficou mais seco e a água deixou de ser apenas uma bênção, tornando-se o próprio sentido da vida. Foi então que as pessoas aprenderam a reter a água, direcioná-la, cavar canais e construir represas. É justamente aqui, assim como nos vales do Nilo e do Tigre, que surge a agricultura irrigada. Khorezm entrou no caminho da civilização não graças ao ouro ou ao petróleo, mas graças aos canais e aos tijolos de barro. Devido à falta de madeira e pedra, os primeiros assentamentos eram construídos com tijolos crus, feitos de argila misturada com palha e secos ao sol. Essas casas não eram duráveis, mas eram reconstruídas repetidamente no mesmo lugar e assim surgiam novos assentamentos. Por isso, arqueólogos em Khorezm frequentemente acham não só cidades, mas camadas de épocas sobrepostas, como um bolo folhado. A irrigação transformou a paisagem e a sociedade. A luta constante contra a areia, a necessidade de limpar os canais, dividir a água, proteger as terras férteis, tudo isso exigia organização. O início do poder centralizado, talvez, tenha surgido não nas batalhas, mas na distribuição da água. Carizm não se tornou um estado, mas já naquela época, entre canais e pântanos drenados, começou a pulsar uma das civilizações mais duradouras da antiguidade, a história de Carizm. Ela se torna visível quando os primeiros impérios começam a se refletir nas areias, aproximadamente no primeiro milênio antes de Cristo. No oásis penetram tribos de língua iraniana, que provavelmente vieram do sul, do Irã, do Afeganistão ou do norte, das estepes. Eles trouxeram consigo a língua, os deuses, os primórdios da monarquia e principalmente o senso de grandeza. Desde então, Khorezm passou a falar uma língua aparentada ao persa antigo e a construir seus reinos seguindo o modelo dos grandes impérios. O oásis não era isolado. No século V a.C., Khorezm entrou na órbita do Império Aquemênida, aquele governado por Ciro, o Grande, depois por Dário e Xerxes. Esse foi um dos maiores projetos da história da antiguidade, desde a Índia até o Mar Egeu. Khorezm foi incluído no império como uma satrapia, uma unidade administrativa que pagava impostos, mas mantinha relativa autonomia em relação aos persas. Os khorezmitas herdaram as habilidades da ginástica polonesa. No início, nos primeiros incidentes,
da Ásia Boa, e finalmente, quando uma nova força, o exército de Alexandre o Grande, avança sobre as terras orientais dos persas, Coresme faz o que nenhuma outra região da Ásia Central fez. Enquanto o exército de Alexandre o Grande avança pela Ásia Central, consolidando-se na Báctria, uma delegação aparece inesperadamente em seu caminho. Do norte, chegam emissários do governante de Coresme, um rei chamado Pharasman. Este é um episódio único. O exército de Alexandre não invadiu Coresma e as tropas não cruzaram as fronteiras de Aziza. Ao contrário dos outros reis da região, Pharasman não veio com presentes ou pedidos de clemência, ele veio com uma proposta de aliança militar. De acordo com o historiador antigo Quinto Cúrcio Rufo, Pharasman expressou sua disposição de se juntar a Alexandre na campanha ao Cáucaso, para lutar contra as Amazonas, guerreiras míticas, que, segundo a visão dos antigos gregos, viviam além do mundo civilizado. Por Amazonas, Pharasman provavelmente se referia às tribos nômades dos sauromatas, cuja sociedade apresentava características matriarcais. Alexandre, impressionado, aceitou a proposta, mas com uma ressalva. Primeiro a Índia, depois o Cáucaso, as Amazonas e todo o resto. Mas esse depois nunca aconteceu. A campanha indiana foi a última grande expedição na vida do comandante. Pouco depois de retornar à Babilônia, ele morreu em circunstâncias misteriosas. Bem, o que aconteceu com Pharasman, ao certo não se sabe. O nome dele desaparece das crônicas macedônias, mas ressurge nas tradições do Cáucaso, nos nomes dos reis seguintes, nas estruturas de poder que se espalharam até a Transcaucásia. Talvez a aliança dele não tenha sido só um gesto diplomático, mas também o começo de uma política independente em larga escala. Quando Alexandre morreu, seu império se desfez como argila seca. Mas ao contrário da Báctria e da Pártia, Coresme ficou fora das grandes ambições helenísticas. A geografia teve seu papel nisso. Cercado por desertos e afastado pelos leitos instáveis do Amudária, o oásis permaneceu de difícil acesso e de pouco interesse para os sátrapas macedônios. Politicamente, Coresme nessa época era composto por uma série de reinos locais com estruturas estáveis. Não sabemos a lista exata dos governantes, mas dados arqueológicos, inscrições e poucas menções comprovam isso. A tradição monárquica não foi interrompida, o poder real tinha um caráter sagrado e o controle sobre a irrigação era a base da estabilidade política do século III ao século I a.C. Aqui se forma o modelo da futura estatalidade, autonomia em relação às grandes potências, estilo próprio, uma escrita em desenvolvimento e, possivelmente, já naquela época, os primórdios de um sistema próprio de contagem do tempo. Esses processos originam dinastias, que depois serão conhecidas como os Afrígidas. Coresme não copiava os vizinhos. Sua religião, embora formalmente zoroastrista, se desenvolveu de uma maneira própria. Se na Pérsia e na Báctria o zoroastrismo evoluiu e se misturou com cultos locais, em Coresme ele preservou elementos arcaicos que desapareceram entre os vizinhos. A veneração do fogo, da água, das forças luminosas do mundo e das divindades femininas que desempenhavam o papel de protetoras da fertilidade. Tudo isso sobreviverá até mesmo à conquista islâmica, ainda que de forma velada. Achados arqueológicos confirmam o esplendor dessa civilização. Nas ruínas de Toprak Kala, uma das capitais de Coresme, pesquisadores descobriram um palácio gigante, erguido sobre uma plataforma feita de milhões de tijolos crus. Lá há dezenas de salões, escadarias, corredores, esculturas, afrescos, tudo que evidencia a majestade real. Uma característica de Coresme é a ausência de um cânone único na arte. Aqui trabalhavam mestres de diferentes tradições, deixando esculturas que vão do realismo até formas quase totêmicas. As cenas do cotidiano, há retratos, há imagens de deuses, às vezes com a altura de uma casa de 2 andares ali perto. Outro monumento é Akshahan Kala, uma cidade fortificada monumental com um palácio, uma galeria de retratos reais e pinturas luxuosas. Lá estão representados governantes cujos rostos são semelhantes, mas as roupas e joias são individuais. Não é apenas uma imagem, é um código visual de poder que deveria ser compreendido pelo povo e pela nobreza. No final do século I a.C.,
Khorasm deixou de ser o fim do mundo e virou uma civilização fechada, mais desenvolvida e apta a enfrentar os desafios da época. Sua monarquia se fortaleceu, os centros administrativos tornaram-se mais complexos, o sistema de irrigação mais amplo, as tradições religiosas mais estáveis. Tudo isso preparou o terreno para um novo formato político, o Estado dinástico. Foi exatamente sobre esse alicerce, segundo a tradição, que no início do século IV d.C. aparece Afrigue, o lendário fundador da dinastia homônima, que deu início a uma nova cronologia. O ano 305 d.C., que tradicionalmente é considerado o ano da ascensão de Afrigue ao trono, na verdade é uma data convencional. Nós a conhecemos pelos trabalhos de Al-Biruni, que escreveu 7 séculos depois. Afrigue provavelmente não foi tanto o criador da dinastia do zero, mas sim um reformador, alguém que institucionalizou um poder já maduro. Assim começa a história dos Afrígidas, uma dinastia que, ao que parece, governou Khorezm por cerca de 700 anos, estabelecendo uma das formas mais duradouras de governo centralizado na história da Ásia Central. Mas essa estabilidade não significava tranquilidade, pelo contrário, o período do século IV ao VIII foi uma época de luta incessante pela autonomia. Do sul avançava o novo Estado persa, que substituiu a Pártia, o Império Sassânida. Os chás dos chás queriam recuperar o controle das regiões do antigo território Aquemênida. Para eles, Khorezm era um posto avançado estrategicamente importante, mas todas as tentativas de conquistá-lo encontravam uma resistência feroz. As crônicas sassânidas mencionam Khorezm com certa irritação como uma região que precisava ser pacificada, reconquistada e mantida sob controle. Isso não é uma província, é um osso atravessado na garganta do império. No entanto, a pressão do sul não é o único desafio. Do leste vêm as tribos nômades, os Heftalitas, e depois os turcos. Do norte, os hunos e os quionitas. Todos eles passam pela Ásia Central, e cada vez a Carisma precisa construir novos equilíbrios diplomáticos e militares para não ser esmagada entre o martelo e a bigorna. Ao mesmo tempo, ocorre a transição do modo de vida antigo para o medieval. As cidades ficam menores, os castelos mais fortificados e o poder se torna mais fechado, apoiando-se na nobreza local. Diminui o número de construções monumentais e surge uma nova camada social, os Deccans, proprietários de terras locais, que, e mesmo nessas condições, Khorezm mantém sua cultura. Suas moedas continuam sendo cunhadas, os calendários são mantidos, a tradição religiosa não é interrompida, e os frígidas continuam governando. Apesar do terremoto da época, nenhum outro oásis frígida da região manteve tanta continuidade de poder em tempos tão caóticos. Khorezm entra na Idade Média não como uma ruína da antiguidade, mas como uma civilização viva e perseverante, que conhece o valor de sua independência. Mas diante dela surge um novo desafio. Exércitos árabes aparecem no horizonte. No início do século VIII, uma nova força chegou às fronteiras de Khorezm. Ela não veio como um conquistador no sentido usual, mas trouxe consigo uma ideologia, uma fé, uma língua e uma nova visão de mundo. Era o Califado Árabe. E embora o confronto fosse inevitável, a islamização de Khorezm não aconteceu como uma catástrofe instantânea, mas sim como uma profunda reestruturação cultural, na qual o antigo e o novo entraram em uma união complexa, quase orgânica. No ano, aproveitando-se das disputas internas na elite governante, o comandante árabe Qutayba ibn Muslim invadiu Khorezm. Como escreve Al-Biruni, a conquista foi acompanhada pela destruição de templos, eliminação de monumentos escritos e repressão contra pessoas instruídas. Isso, sem dúvida, foi uma ruptura cultural. Porém, como frequentemente acontecia, o passado não desapareceu, apenas mudou de forma. Khorezm adotou o Islã, mas o fez à sua maneira. As tradições zoroastristas não desapareceram, elas se transformaram. As divindades das águas foram substituídas por santos muçulmanos que continuaram a rezar pela colheita e pela chuva. O fogo dos templos de Zaratustra passou para os rituais domésticos, os antigos cultos se tornaram novas lendas, e o culto aos ancestrais ganhou uma roupagem islâmica. A mudança de fé trouxe consigo uma transformação social.
o declínio da antiga elite sacerdotal, reformas administrativas, a introdução da escrita árabe e do direito. Tudo isso abalava a ordem islâmica, mas ao mesmo tempo abriu o acesso a um vasto mundo intelectual da civilização islâmica. Khorezm começou a comercializar com Bagdá. Estudantes de Samarcanda e Khorezm viajavam para Damasco, Cairo e Basra. Ao mesmo tempo que a submissão política, começou um florescimento intelectual. Nos séculos IX e X, Khorezm se transforma em um núcleo científico regional. Desta terra saíram dois dos mais influentes estudiosos do mundo islâmico, Al-Khwarizmi, cujos trabalhos sobre álgebra se tornaram a base de toda a matemática europeia da Idade Média. Foi o nome dele que deu origem à palavra algoritmo ao mundo, e também Al-Biruni. Enciclopedista, astrônomo, historiador, etnógrafo, filósofo, que escrevia em persa e árabe, mas era profundamente enraizado na cultura pré-religiosa de sua terra natal, ele se tornou um dos pensadores mais precisos e profundos de sua época. No século IX, a Corásmia já não era mais zoroastriana, Aziz. Fazia parte da rede cultural e comercial islâmica, mas ao contrário de muitas outras regiões, ela manteve sua identidade apenas a reembalando com uma nova simbologia. As cidades voltam a florescer, os ofícios prosperam, os livros são copiados e o nome de carisma ressoa não nos campos de batalha, mas nas páginas dos tratados científicos. Mas nem mesmo essa era de ouro foi eterna. Ondas de nômades, vindo repetidamente do norte e do leste, já estavam se preparando para varrer o norte. A história de carisma, sim. À frente estão os chás de Khorezm e a queda no fogo da invasão mongol. Após vários séculos em posição subordinada dentro do mundo árabe e depois turco, Khorezm inesperadamente chega à linha de frente do palco histórico. Já não é mais uma província distante, mas sim um centro de ambições, guerras e projetos imperiais. Começa a era dos chás de Khorezm, o último grande auge da antiga Khorezm. Inicialmente, Khorezm era apenas uma província dentro do Império Seljúcida, sendo administrada por funcionários nomeados com o título de Shah, de onde vem o nome da futura dinastia. Mas tudo mudou com o surgimento de Anushtigin, um comandante turco que se tornou governador de Khorezm na corte seljúcida. Seus descendentes não apenas herdaram o poder, eles o transformaram em uma dinastia independente com seu próprio exército, corte, moeda e política externa. No final do século XII, o Charizm Shah Tekesh e depois seu filho Muhammad II alcançaram feitos incríveis. Eles unificaram sob seu domínio um vasto território que ia do Golfo Pérsico até o Mar de Aral, do Cáucaso até Tian Shan. Era um verdadeiro império, competindo com o califado de Bagdá e ameaçando todos os vizinhos. O império dos Chárezm-Shahs se sustentava na força militar e no carisma pessoal dos governantes. O exército era composto por gulams, mercenários, polovtsianos, turcomenos, karluks e milícias de Derkan. Era uma força heterogênea, mas poderosa, administrada com base na lealdade pessoal. Manter um exército desse tipo exigia não apenas dinheiro, mas também uma expansão constante. O poder político dos Chárezm-Shahs permanecia fracamente centralizado. Eles nomeavam governadores dos obeques para as regiões, mas muitas vezes esses governadores governavam quase de forma autônoma. Frequentemente, as províncias se rebelavam, trocavam de governantes, lutavam entre si e tudo se mantinha pela força, pelo medo e pela reputação militar do centro. Muhammad II levou o império ao auge do poder, subjugou o Irã, o Cáucaso, parte da Índia, derrotou os remanescentes dos Caraquitais e tomou sob seu controle pontos-chave da Rota da Seda. O carisma econômico tornou-se o estado mais rico da região, mas esse sucesso revelou-se ilusório. A estrutura de poder era frágil, o sistema de administração improvisado e os aliados pouco confiáveis. O principal erro de Muhammad foi provocar os mongóis. Depois que seus governadores saquearam a caravana de Chingis Khan e mataram seus embaixadores, o governante mongol iniciou uma campanha em grande escala. Ele não estava apenas indo para a guerra, ele estava indo destruir o Estado até os alicerces. A partir de 1219, começa a invasão mongol, que vai durar vários anos. As cidades caíam uma após a outra.
Bukhara, Samarcanda, Urgench. O Corásmio, que durante séculos acumulou cultura, livros, tecnologias, riquezas, burocracia, estava desaparecendo. Arquivos eram queimados, templos destruídos, escolas eram exterminadas junto com os professores. O que nem os sassânidas, nem os árabes, nem os conquistadores das estepes conseguiram fazer, os mongóis fizeram. A civilização foi zerada. Muhammad II fugiu e morreu no exílio, e seu filho Jalal ad-Din tentou reunir as forças dispersas e resistir por algum tempo a Jalal ad-Muhammad ad-Din. Ele consegue. Ele reúne um exército, obtém algumas vitórias parciais e até invade o Cáucaso, onde em 1226 toma Tbilisi e promove um massacre, deixando para trás 100 mil mártires, mas esses são os últimos lampejos de um império em declínio. Em 1231, Djalal ad-Din é assassinado e com ele desaparece o último fragmento do antigo carisma. Aliás, temos um episódio especial dedicado a Djalal ad-Din em nosso canal. Assistam quem ainda não viu. Junto com Djalal ad-Din, desaparece a ideia de um carisma independente. O oásis ainda será habitado. Em alguns séculos surgirá o Kanato de Khiva, turco em cultura e espírito, mas essa já será uma história completamente diferente, o verdadeiro antigo carisma. Aquele que domesticou a Mudária, resistiu ao império, criou sua própria escrita, suas dinastias reais, seus estudiosos e seus deuses. Desapareceu nas areias, deixando para trás apenas ruínas, moedas, afrescos e silêncio. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir a este episódio até o final e nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal!